A chuva caía impiedosa sobre a cidade de São Paulo, lavando as calçadas de mármore do cemitério nobre do Morumbi. Mateus estava parado diante do túmulo de granito escuro, segurando um guarda-chuva preto que mal o protegia do vento cortante. Fazia 20 anos que a mulher de sua vida havia partido, levando consigo a única chance de felicidade que ele já tivera. 20 anos de um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo barulho do trânsito distante e pelas batidas pesadas de seu próprio coração. Ele era um homem poderoso agora, temido e respeitado na Avenida Faria Lima. Mas ali, diante daquela fotografia desbotada pela ação do tempo, ele era apenas um homem quebrado. O que Mateus não sabia, enquanto observava as gotas de chuva escorrerem pelo rosto de Isadora na foto, era que o passado estava prestes a bater em sua porta. Uma figura frágil, encolhida sob a tempestade, o observava de longe. O destino, implacável e caprichoso, havia preparado uma armadilha perfeita, e a vida de Mateus estava prestes a virar de cabeça para baixo de uma forma que nenhum dinheiro do mundo poderia prever. Para entender a dor que consumia a alma de Mateus, é preciso voltar 2 décadas no tempo. Isadora era uma jovem do interior de Minas Gerais, dona de olhos verdes vibrantes e sonhos grandes demais para a cidade poeirenta onde nasceu. Fugindo da miséria, ela veio para a capital paulista com sua melhor amiga, Camila, buscando uma vida digna. Mas São Paulo é uma cidade que devora os inocentes. Em pouco tempo, a necessidade empurrou Isadora para o caminho de Humberto, um magnata do setor imobiliário, 38 anos mais velho que ela. Ele a comprou com luxo, transformando-a em um pássaro preso em uma gaiola de ouro em sua mansão em Alphaville. Isadora vivia uma vida de aparências, suportando a frieza e a violência controlada de um marido possessivo. Tudo mudou quando Mateus, o irmão mais velho de Camila, e o amor platônico da adolescência de Isadora, apareceu na cidade. O reencontro acendeu uma chama incontrolável. Eles fugiram juntos, desafiando a ira de um homem perigoso. Por um breve momento, acreditaram que o amor venceria. Mas Humberto não era um homem que aceitava perder o que considerava sua propriedade. A tragédia se abateu sobre eles de forma brutal e misteriosa, separando-os para sempre e deixando cicatrizes que o tempo jamais conseguiu curar. A manhã começou como qualquer outra, na gigantesca mansão no condomínio de luxo em Alphaville. Isadora abriu os olhos no exato momento em que o relógio digital marcou 9 horas. A luz do sol entrava pelas janelas panorâmicas do quarto principal, refletindo no piso de mármore Carrara e ofuscando levemente sua visão. Ela espreguiçou-se lentamente, sentindo o atrito frio e quase desagradável dos lençóis de algodão egípcio perfeitamente engomados. O silêncio na casa era a primeira indicação de que o dia poderia ser suportável. Ela olhou para a mesa de cabeceira do lado direito da cama e notou a ausência do relógio Rolex de ouro maciço que Humberto costumava deixar ali. Um suspiro de alívio profundo escapou de seus lábios. Graças a Deus, ele já havia saído para a construtora. Isadora detestava estragar suas manhãs com o peso da presença do marido. Ela deslizou as pernas para fora da cama, os pés descalços tocando o chão frio, e vestiu um robe de seda pura, presente de algum parente distante no dia de seu luxuoso casamento. Caminhou até o banheiro espelhado e encarou seu reflexo. Aos 24 anos, ela continuava deslumbrante. Os cabelos castanhos caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, contrastando com os olhos verdes brilhantes, sua característica mais marcante. No entanto, sua atenção foi capturada pela mancha arroxeada logo abaixo do olho esquerdo. O hematoma teimoso, herança de uma discussão de 3 dias atrás, ainda latejava suavemente. Ela tocou a pele machucada com a ponta dos dedos, sorrindo com uma ironia amarga. A maquiagem daria um jeito naquilo, como sempre dava um jeito em tudo na sua vida de aparências. O ritual matinal de Isadora levou pouco mais de 1 hora.
Depois de uma limpeza facial meticulosa com produtos importados da Suíça, ela aplicou uma generosa camada de corretivo de alta cobertura sobre o hematoma, certificando-se de que a pele parecesse perfeitamente impecável sob a luz artificial do closet. Vestiu uma calça de linho claro e uma blusa de seda, preparando-se para o nada absoluto que a aguardava. Eram 10h30 da manhã, quando ela se sentou à mesa de jantar de mogno maciço, onde a cozinheira já havia deixado um banquete intacto. Ela estava prestes a levar a xícara de café fumegante aos lábios, quando o celular vibrou intensamente sobre a mesa. Era Camila, a amiga de infância, a companheira de aventuras e, muitas vezes, a fonte de suas maiores dores de cabeça. Fazia 5 anos que as duas haviam deixado a pacata cidade no interior de Minas Gerais para tentar a sorte na selva de pedra paulistana. Ao atender a ligação, Isadora foi imediatamente atropelada pela energia caótica da amiga. O barulho de música eletrônica ao fundo indicava que Camila não havia dormido, ou que seu dia já havia começado em um ritmo alucinante. Sem um bom dia ou qualquer formalidade, Camila gritou do outro lado da linha, exigindo saber quais eram os planos de Isadora para aquela tarde. Isadora sorriu, balançando a cabeça. Aquela era a essência de Camila, crua, barulhenta e completamente alheia às convenções sociais. Um contraste gritante com a vida engessada que Isadora era obrigada a levar. A lembrança de como tudo começou invadiu a mente de Isadora, enquanto ouvia a amiga tagarelar. Quando tinham 17 anos, Isadora sonhava em passar no vestibular e cursar a faculdade em uma universidade pública. Ela estudava madrugadas adentro, debruçada sobre apostilas gastas, enquanto Camila preferia as festas em repúblicas universitárias e as caronas com garotos mais velhos. Apesar do esforço monumental, Isadora não conseguiu a pontuação necessária. O sonho de estudar na capital desmoronou. Foi Camila, com sua audácia característica, que sugeriu uma loucura. Ela roubou uma quantia considerável do cofre do pai, comprou 2 passagens de ônibus para São Paulo e declarou que a vida na capital não era para quem queria estudar, mas para quem queria fazer contatos. A princípio, moraram em pensões baratas no centro da cidade, dividindo marmitas e contando moedas. A realidade as atingiu com força. As vagas de emprego exigiam experiência, e meninas bonitas do interior eram vistas apenas como iscas para boates de reputação duvidosa. Isadora recusou todas as propostas degradantes, preferindo passar fome a perder a dignidade. Camila, por outro lado, mergulhou de cabeça. Conseguiu emprego como recepcionista em um clube de luxo na Zona Sul, o Éden, um lugar onde empresários fechavam negócios milionários, regados a uísque importado e companhias jovens. Foi Camila quem convenceu o gerente a dar uma vaga de garçonete para Isadora, prometendo que o lugar mudaria suas vidas. Foi no ambiente sombrio e enfumaçado do Éden que Humberto notou Isadora. Em meio a mulheres que se jogavam sobre os clientes em busca de gorjetas polpudas e jantares caros, Isadora era uma anomalia. Ela caminhava pelo salão com uma postura ereta, servindo as mesas com o olhar voltado para baixo, ignorando as cantadas vulgares e os olhares predatórios. Humberto, um homem de 57 anos com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um terno feito sob medida, observava-a do seu camarote VIP. Ele era dono de metade dos edifícios comerciais de luxo da cidade. Havia algo na quietude dela que instigou seu ego controlador. Naquela primeira noite, ele deixou uma gorjeta que equivalia a 2 meses de aluguel da pequena kitnet que Isadora dividia com Camila. A partir de então, suas visitas se tornaram diárias. Ele não pedia a companhia de outras mulheres, apenas exigia ser servido por ela. Humberto se deliciava com o fato de Isadora chamá-lo de Senhor Humberto, mantendo uma distância profissional que ele logo interpretou como um desafio. Após 2 meses de conversas curtas e olhares calculados, ele a convidou para jantar.
Aterrorizada com a diferença de idade e de mundo, Isadora tentou recusar, afirmando que não era como as outras garotas da casa. Humberto, com um sorriso de predador que finalmente encurrala a presa, garantiu que queria apenas conversar em um lugar civilizado, longe daquela música alta e das luzes vulgares do clube. A memória daquele primeiro encontro ainda causava arrepios em Isadora. Camila a havia pressionado implacavelmente, argumentando que rejeitar um homem com a influência de Humberto seria o fim da linha para as duas em São Paulo. Isadora cedeu. Ela comprou um vestido preto modesto com o dinheiro daquela primeira gorjeta generosa e esperou na calçada. Um motorista particular em um sedã blindado veio buscá-la. O restaurante escolhido ficava no topo de um arranha-céu na região da Berrine, com uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Humberto a tratou como uma rainha. Ele pediu vinhos cujos nomes ela não conseguia pronunciar. Falou sobre arte europeia e escutou as histórias da infância dela com uma atenção fascinante. Por algumas horas, Isadora se esqueceu da idade dele e do abismo social que os separava. Ela se sentiu vista, protegida e, de certa forma, valorizada. Quando a noite terminou, ele ordenou que um garçom lhe entregasse um buquê de rosas vermelhas colombianas. No estacionamento, antes de entrar no carro, ela tomou uma atitude impulsiva de garota ingênua. Puxou o celular, sorriu para ele e tirou uma selfie dos dois, agradecendo pela noite maravilhosa. Humberto sorriu. Um sorriso que ela achou paterno na época, mas que mais tarde entenderia ser o sorriso de um homem que acabara de adquirir uma obra de arte muito cara. Ela não percebeu que, a partir daquele momento, sua liberdade havia sido comprada. De volta ao presente, o som estridente da campainha arrancou Isadora de suas lembranças amargas. Ela caminhou apressada pelo longo corredor de quadros caros e abriu a pesada porta de madeira pivotante. Camila entrou como um furacão. Usava um vestido verde esmeralda curto demais para a manhã. O cabelo loiro estava embaraçado, e a maquiagem era uma sombra do que fora na noite anterior. Ela jogou os sapatos de grife no chão de mármore e caminhou direto para a enorme sala de estar. Camila não dormia desde o dia anterior, sustentada por energéticos e pela adrenalina da noite paulistana. Ela se jogou no sofá de couro branco e começou a disparar perguntas sobre a rotina de Isadora, ignorando completamente o luxo silencioso e opressivo da casa. Isadora preparou um suco detox para a amiga, omitindo qualquer detalhe sobre o hematoma escondido sob a maquiagem. Não havia razão para preocupar Camila. A amiga tinha seus próprios demônios e amantes complicados, empresários ricos que bancavam seu aluguel no Itaim Bibi em troca de exclusividade noturna. Mas Camila não tinha ido ali apenas para fofocar sobre a noite. Ela se sentou no sofá, os olhos brilhando com uma intensidade maníaca, e lançou a bomba. Ela anunciou que o irmão mais velho, Mateus, estava chegando a São Paulo naquela mesma noite. O nome ecoou na sala enorme como um trovão, fazendo o coração de Isadora errar uma batida e o copo de vidro tremer perigosamente em suas mãos. Mateus. O nome carregava um peso insuportável de nostalgia e vergonha para Isadora. Quando ela estava no ensino médio em Minas Gerais, costumava frequentar a casa de Camila apenas na esperança de cruzar com o irmão mais velho no corredor. Mateus tinha 19 anos na época, cursava engenharia e possuía olhos azuis profundos que pareciam enxergar a alma. Ele sempre a tratou com um carinho fraterno, sorrindo e perguntando sobre seus estudos, completamente cego para a paixão avassaladora que a garota magricela e tímida nutria por ele. Quando ele se formou e se mudou para Curitiba, o coração de Isadora se partiu em silêncio. Ela o amou à distância por anos, até que a vida adulta e as escolhas ruins esmagaram suas ilusões juvenis. Agora, aos 24 anos, casada com um homem rude e violento, a ideia de reencontrar Mateus a aterrorizava. Ela temia o julgamento naqueles olhos azuis.
O que ele pensaria ao ver a menina doce de antigamente transformada em uma perua de Alphaville, prisioneira de um casamento por conveniência? Camila continuou falando sem parar, informando que Mateus ficaria hospedado no apartamento dela por uma semana e que elas precisavam comemorar. Isadora forçou um sorriso, a garganta seca. Ela prometeu que iria ao apartamento à noite. Assim que a amiga saiu para finalmente dormir, Isadora entrou em pânico. Ela agendou um horário de emergência no salão de beleza mais exclusivo do shopping Iguatemi, buscando uma armadura de futilidade para enfrentar o passado. No salão, cercada por manicures atenciosas e o cheiro forte de esmaltes importados, Isadora tentou acalmar os nervos. Ela recusou as cores vibrantes e chamativas que Humberto costumava exigir que ela usasse para exibi-la como um troféu em jantares de negócios. Em vez disso, escolheu um tom de esmalte em gel quase transparente, um branco leitoso e inocente. Ela fez uma escova no cabelo, deixando-o solto e natural, e optou por uma maquiagem leve, apenas o suficiente para esconder a violência do marido. Queria, por uma noite, parecer a garota de Minas Gerais, e não a madame de Alphaville. Eram 8 da noite, quando ela chamou um motorista de aplicativo executivo. Humberto não permitia que ela usasse o motorista da família para visitas pessoais, parte de seu controle doentio sobre seus passos. O trânsito na Marginal Pinheiros estava caótico, a chuva fina embaçando as luzes vermelhas dos freios, o que apenas aumentou a ansiedade que revirava o estômago de Isadora. Quando o carro finalmente parou na frente do prédio de alto padrão de Camila no Itaim, Isadora respirou fundo várias vezes antes de descer. Ela subiu pelo elevador privativo, o coração batendo na garganta a cada andar que passava. Ao parar no 20º andar, a porta do elevador se abriu diretamente no hall do apartamento. Ela alcançou a maçaneta da porta principal, hesitando por um segundo. Antes que pudesse girá-la, a porta foi puxada por dentro, e lá estava ele. Os olhos azuis de Mateus não haviam mudado nada. Eles a atingiram com a mesma força paralisante de 7 anos atrás. Ele estava mais velho, mais encorpado, os ombros largos preenchendo a camisa de botão azul marinho. Um sorriso quente e genuíno iluminou seu rosto maduro. Ele brincou com uma voz grave, dizendo que achava que ela havia se perdido no trânsito de São Paulo. Isadora perdeu a voz por um momento, sentindo as pernas fraquejarem. Contra todas as suas expectativas catastróficas, não houve constrangimento. Mateus a abraçou com força, o cheiro de loção pós-barba amadeirada invadindo seus sentidos e trazendo uma onda de conforto que ela não sentia há anos. O jantar improvisado por Camila no apartamento transcorreu com leveza. Eles beberam vinho tinto e comeram comida japonesa pedida por aplicativo. Isadora, relaxando gradualmente, percebeu que estava conversando com Mateus não como a adolescente apaixonada, mas como uma mulher adulta. A sintonia entre eles era inegável. Tudo estava perfeito, até que Mateus, estendendo a mão para encher a taça dela, encostou levemente em seus dedos. O toque durou 1 milissegundo, mas enviou uma corrente elétrica pelo braço de Isadora. O olhar de Mateus desceu para a mão dela, fixando-se na aliança de diamantes e ouro branco que pesava em seu dedo anelar. O sorriso dele vacilou. Camila, já sob forte efeito do vinho, não perdeu a oportunidade de alardear, gritando que Isadora agora era a esposa de um milionário do mercado imobiliário, descrevendo viagens luxuosas e bolsas de grife. A cada palavra disparada pela boca embriagada de Camila, Isadora sentia o rosto queimar de vergonha. Ela tentou minimizar, mudando de assunto, dizendo que o conheceu na boate, que namoraram e se casaram. Mas Camila era implacável. Ela insistiu para que Isadora mostrasse as fotos das viagens no celular. Relutante, com as mãos trêmulas sob o olhar fixo e agora gelado de Mateus, ela abriu a galeria do aparelho. A pasta de fotos estava intocada há meses. Ela deslizou o dedo pela tela, mostrando imagens das Ilhas Maldivas.
Nas fotos, Isadora usava um vestido longo, cobrindo o corpo inteiro sob o sol escaldante. A memória daquele dia a atingiu como um soco. Humberto havia gritado com ela no quarto do resort de luxo, humilhando-a por tentar usar um biquíni novo. Ele disse que ela estava parecendo uma prostituta e que homens de seu nível não permitiam que suas esposas fossem alvo de olhares alheios. Isadora foi forçada a vestir o vestido comprido, caminhando pela areia branca como uma prisioneira em um cortejo fúnebre. As fotos da Europa não eram melhores. Em Paris, Humberto estava sempre acompanhado de seus seguranças truculentos, transformando qualquer passeio romântico em uma operação tática. Mateus observava as imagens no celular com uma expressão impenetrável, mas a tensão em seu maxilar evidenciava que ele enxergava muito além das praias paradisíacas e dos jantares caros. Ele via o vazio nos olhos dela. O vinho finalmente venceu Camila, que desmaiou no sofá luxuoso da sala, roncando suavemente. Mateus buscou uma manta no armário do corredor e cobriu a irmã com cuidado. Ele então se virou para Isadora e, com um leve movimento de cabeça, sugeriu que fossem para a cozinha da sacada gourmet para não acordá-la. A chuva recomeçara lá fora, batendo ritmicamente contra o fechamento de vidro da varanda, criando uma atmosfera íntima e perigosa. Mateus encostou-se no balcão de granito preto, girando a taça de vinho nas mãos. O silêncio entre eles era denso, carregado de coisas não ditas. Isadora virou o rosto para olhar a cidade através do vidro molhado, lutando desesperadamente para conter as lágrimas que queimavam em seus olhos. Ela estava exausta. Exausta de fingir, exausta de ter medo, exausta de ser a posse de um monstro. Mateus colocou a taça sobre a bancada e deu um passo em direção a ela. Ele perguntou, com a voz baixa e rasgada de emoção, se havia alguma noite romântica naquele casamento onde ela pudesse simplesmente sorrir. A barreira emocional de Isadora ruiu. Ela não respondeu. Não havia resposta que não fosse uma confissão de fracasso. Mateus levantou a mão lentamente e tocou a bochecha dela com os dedos ásperos. Isadora fechou os olhos, derretendo-se contra o toque que desejava desde a adolescência. Sem pensar no marido violento, sem pensar no dinheiro ou nas consequências, ela abriu os olhos e inclinou o rosto para frente. Seus lábios se encontraram em um beijo desesperado, faminto e carregado de 20 anos de espera. A paixão repentina aterrorizou Isadora. Ela quebrou o beijo, respirando ofegante, as mãos tremendo violentamente enquanto afastava Mateus pelo peito. O relógio na parede da cozinha marcava quase 1 da manhã. O pânico injetou adrenalina em suas veias. Humberto estaria em casa, e o atraso seria cobrado com juros. Mateus tentou segurá-la, seus olhos suplicando por explicações, mas ela apenas recolheu sua bolsa apressadamente, gaguejando desculpas esfarrapadas, e correu para o elevador. Durante o trajeto de táxi de volta para Alphaville, ela limpava obsessivamente os lábios com um lenço de papel, tentando apagar o gosto de Mateus, o gosto da liberdade. A mansão estava mergulhada em uma escuridão opressiva quando ela destrancou a porta. Ela tirou os sapatos para não fazer barulho no chão de mármore, mas as luzes da ampla sala de estar se acenderam abruptamente, cegando-a. Humberto estava sentado em sua poltrona de couro escuro, segurando um copo de uísque. O rosto dele era uma máscara de fúria fria. Ele se levantou lentamente, caminhando até ela com passos medidos. A cada passo, o cheiro de álcool caro e tabaco ficava mais forte. Ele a agarrou pelo braço, cravando os dedos em sua carne com brutalidade, e perguntou onde ela estava. Isadora tentou argumentar, pedindo calma, dizendo que o jantar com Camila havia se estendido. Humberto sorriu de forma sádica e desferiu um tapa violento em seu rosto, exatamente em cima do hematoma antigo, jogando-a no chão frio. A dor física aguda trouxe uma clareza assustadora. Se ela ficasse ali, ela acabaria morta.
A manhã seguinte nasceu nublada e pesada. Isadora passou a noite acordada no quarto de hóspedes, trancada à chave, ouvindo os passos pesados do marido andando pela casa. Quando Humberto finalmente saiu para a empresa, ela correu para o banheiro. O espelho refletiu um estrago ainda maior. O lado esquerdo de seu rosto estava inchado e roxo escuro. Ela começou a aplicar camadas grossas de base corretiva, tentando desesperadamente apagar as marcas da monstruosidade de seu casamento, quando o celular tocou. Era Camila. A voz da amiga estava surpreendentemente sóbria e carregada de uma urgência sombria. Ela disse que Mateus queria vê-la, que ele estava esperando no Parque do Ibirapuera, perto da Marquise, em meia hora, e acrescentou um aviso em tom grave, alertando que Mateus estava perdidamente apaixonado por ela e implorando para que Isadora não fizesse nenhuma loucura que fizesse Humberto destruir a vida de todos. Isadora desligou o telefone. Suas mãos suavam. Ela abriu o closet gigantesco, repleto de vestidos de alta costura que ela detestava, sapatos caríssimos que machucavam seus pés. Aquilo tudo era sangue, era dor. Ela pegou uma mochila simples no fundo da prateleira, jogou algumas peças de roupa neutras dentro dela e pegou seus documentos. Ela desceu as escadas de mármore com o coração batendo na garganta. Tirou a pesada aliança de diamantes do dedo, colocando-a sobre a mesa de centro, ao lado de um bilhete simples. Estou indo embora. E correu para fora da gaiola. Mateus estava encostado na mureta perto do lago do Ibirapuera, com as mãos afundadas nos bolsos do casaco. Quando viu Isadora correndo em sua direção, carregando a mochila e com o rosto grosseiramente maquiado para esconder a surra, seu coração se partiu em 1000 pedaços. Ele correu ao encontro dela, puxando-a para um abraço apertado que a fez desabar em prantos no meio das pessoas que caminhavam pelo parque. Ela tentou dizer que aquilo era um erro, que Humberto era um homem poderoso, um coronel moderno que tinha a polícia e os políticos no bolso. Ela soluçava que ele iria matá-los. Mateus segurou seu rosto com as duas mãos, olhando fixamente nos olhos aterrorizados dela. Ele jurou, com uma firmeza inabalável, que a levaria para longe, para a sua pequena casa em Curitiba, onde ninguém a encontraria. Prometeu que cuidaria dela e que seriam felizes. A racionalidade gritava na mente de Isadora para que ela fugisse dele, para não arrastá-lo para seu inferno pessoal. Mas a segurança daqueles braços era o único refúgio que ela conhecia. Eles entraram no carro modesto de Mateus e pegaram a rodovia Regis Bittencourt rumo ao sul, enquanto a cidade de São Paulo ficava para trás, engolida pela fumaça e pela garoa. Isadora olhava pelo retrovisor, aterrorizada com a possibilidade de ver as SUVs pretas blindadas de Humberto em seu encalço. Mas apenas a estrada vazia e o som da respiração calma de Mateus a acompanhavam rumo à sua nova vida. A adaptação à vida simples em Curitiba foi um bálsamo para Isadora. O apartamento de Mateus era minúsculo comparado à mansão em Alphaville. Não havia piso de mármore, nem empregados, nem roupas de grife. Havia apenas uma pequena televisão antiga, um sofá confortável e um cheiro constante de café passado na hora. Mas pela primeira vez em anos, ela respirava sem medo. A primeira providência de Mateus foi contratar um advogado discreto para dar entrada no divórcio litigioso. O medo os consumia a cada dia que o processo tramitava. Eles esperavam retaliações, ameaças, advogados caros invadindo a privacidade deles. Mas, para a mais absoluta surpresa de todos, Humberto simplesmente assinou a papelada remotamente. Não houve briga por bens, visto que Isadora abriu mão de cada centavo que o marido possuía. A facilidade com que o divórcio ocorreu deixou Isadora com uma pulga atrás da orelha. Aquele não era o comportamento de um psicopata controlador, mas a calmaria a fez baixar a guarda. 2 meses depois, em uma tarde ensolarada de outono, Mateus e Isadora se casaram em um pequeno cartório no centro de Curitiba.
Camila viajou até a cidade para ser a única testemunha. Ela brindou com eles em uma churrascaria local, mas puxou Isadora para o canto perto do banheiro, avisando que Humberto havia invadido seu apartamento no dia da fuga, ameaçando destruí-la. Mas Isadora estava cega de amor. Ela riu e disse que o passado estava morto. Ela acreditava firmemente que estava finalmente salva. A paz, contudo, é um hóspede efêmero na vida dos que fogem de monstros. A rotina de Isadora consistia em cuidar da pequena casa, fazer compras na feira do bairro e esperar Mateus voltar do escritório de engenharia. Eram finais de tarde repletos de risos e conversas no sofá. Até o dia em que o pesadelo recomeçou. Mateus chegou do trabalho sob uma chuva fina de primavera e encontrou a casa vazia. A televisão estava desligada, a panela fria no fogão. Um aperto inexplicável tomou conta de seu peito. Ele foi até o quarto, procurando pelas coisas dela, quando o telefone fixo na sala tocou estridentemente. Ele atendeu, a voz embargada pela ansiedade. Do outro lado da linha, o choro histérico de Isadora cortou sua alma. Ela estava aos prantos, mal conseguindo formar frases coerentes. Ela disse que não aguentava mais aquela vida de pobreza, que estava cansada de lavar panelas, de contar moedas para o fim do mês. Que sentia falta do luxo, dos motoristas e do dinheiro infinito de Humberto. Mateus não conseguia acreditar no que ouvia. Aquela voz desesperada não combinava com as palavras cruéis. Ele gritou no telefone, implorando para que ela dissesse onde estava, que ele iria buscá-la. Mas Isadora, com um último soluço gutural, ordenou que ele nunca mais a procurasse e desligou. O bip monótono do telefone soou no ouvido de Mateus, enquanto o chão desaparecia sob seus pés. A loucura tomou conta de Mateus. Cego pelo desespero e pela negação absurda de que Isadora o havia abandonado por dinheiro, ele jogou algumas roupas em uma mala, pegou as economias do mês e dirigiu alucinadamente por quase 6 horas até São Paulo. Ele parou o carro de forma agressiva, em frente aos pesados portões de ferro batido da mansão de Humberto em Alphaville. A garoa noturna encharcava sua camisa enquanto ele socava o metal frio e gritava o nome de Isadora a plenos pulmões. Os cachorros de guarda latiam ferozmente lá dentro. De repente, os portões se abriram levemente. 3 homens gigantescos, vestindo ternos pretos, saíram em silêncio. Antes que Mateus pudesse exigir ver a esposa, um golpe certeiro no estômago tirou todo o ar de seus pulmões. O espancamento foi rápido, brutal e metódico. Quando ele abriu os olhos novamente, o cheiro forte de antisséptico invadiu suas narinas. Ele estava em um quarto de hospital público. O corpo doía como se tivesse sido atropelado por um trem. Ao lado da cama de ferro, uma figura observava a janela. Era ela, Isadora. Ela usava um vestido de grife perfeitamente alinhado e joias brilhantes no pescoço. Mateus estendeu a mão trêmula, chamando-a. Ela se virou. O olhar verde que ele tanto amava estava morto, opaco, vazio. Com uma voz gélida e robótica, ela disse que ele precisava esquecê-la, que aquela vida simples não era para ela. Ela saiu do quarto sem derramar uma única lágrima. Mateus afundou no travesseiro e desejou morrer. O luto pela perda em vida destruiu Mateus lentamente. Ele voltou para Curitiba, mergulhou no trabalho de forma obsessiva, trabalhando 18 horas por dia, para não ter que pensar no sorriso que havia perdido. O tempo arrastou-se impiedosamente por 1 ano, até que a escuridão absoluta finalmente o tragou. Era uma madrugada fria de julho quando seu telefone tocou. A voz oficial e burocrática de um funcionário do Instituto Médico Legal de São Paulo informou que ele precisava comparecer para o reconhecimento de um corpo. Isadora estava morta. Ela havia sofrido um acidente de carro em uma rodovia secundária, longe da cidade. O carro capotou dezenas de vezes após ser supostamente fechado por uma caminhonete preta sem placa. O impacto da notícia foi um soco muito mais forte do que o que recebeu dos seguranças de Humberto.
Ao chegar no IML, a visão do corpo sem vida da mulher que ele amava quebrou qualquer resquício de sanidade que lhe restava. Mateus tentou processar Humberto. Ele contratou investigadores particulares, gastou fortunas que não tinha para provar que a morte dela não foi um acidente. Mas Humberto era uma muralha de poder em São Paulo. Os investigadores desistiam, devolvendo o dinheiro e alertando Mateus para deixar o assunto morrer se tivesse amor à própria vida. Derrotado pelo sistema e pela máfia de colarinho branco, Mateus jurou diante do túmulo de Isadora que um dia teria poder suficiente para destruir quem a destruiu. O relógio avançou impiedoso. 20 anos se passaram, moldando Mateus na forja do ódio e do trabalho incansável. A dor da perda o transformara em uma máquina focada no sucesso. Agora, aos 47 anos, Mateus era o CEO de uma das maiores empreiteiras do país. Ele comprou concorrentes, engoliu construtoras menores e ergueu um império de concreto e vidro a partir do seu luxuoso escritório no topo de um prédio na Avenida Faria Lima. Ele se tornou o homem poderoso que jurara ser. Ele olhava pela janela panorâmica, observando a tempestade castigar a selva de pedra paulistana. O céu estava de um cinza chumbo deprimente, combinando perfeitamente com a tempestade que rugia dentro dele. No dia seguinte, seria o aniversário de 20 anos da morte de Isadora. 2 décadas desde que a luz havia sumido do mundo. Helena, sua assistente executiva, impecável em seu terninho risca de giz, entrou discretamente na sala e colocou um dossiê sobre a mesa de mogno. Mateus a dispensou com um aceno cansado. Ele havia construído uma fortuna incalculável, tinha carros importados, morava em uma cobertura duplex nos jardins, mas a cama continuava fria e a alma vazia. Seu único contato com a família era o pesadelo vivo em que sua irmã, Camila, havia se transformado, e a visita semanal ao cemitério do Morumbi, onde a mulher que amava apodrecia debaixo de granito caro. A primeira parada de Mateus naquela tarde cinzenta foi em uma clínica psiquiátrica de altíssimo padrão, localizada em uma fazenda arborizada na região de Atibaia. A mensalidade do lugar custava o equivalente a um carro popular por mês. Era ali que Camila estava internada. A vida de excessos, de noites mal dormidas regadas a substâncias ilícitas e o envolvimento com homens perigosos haviam cobrado um preço altíssimo da mente da irmã. Mateus a encontrou no jardim de inverno da clínica. Camila, aos 40 e tantos anos, parecia envelhecida, os cabelos loiros desgrenhados e um olhar agressivo no rosto marcado. Ao ver o irmão de terno caro se aproximar, ela levantou-se da poltrona de vime com hostilidade. Ele tentou um diálogo calmo, perguntando sobre os tratamentos, mas ela estourou em um ataque de fúria. Camila gritou que não precisava de sua caridade milionária. Ela o acusou de ser um monstro frio, afirmando que a busca cega dele por dinheiro e poder era igual à de Humberto. Com os olhos injetados e a voz rasgada de ressentimento, ela cuspiu na cara de Mateus que a paixão estúpida dele por Isadora foi o gatilho que destruiu a vida de todas elas, que o dinheiro apenas mascarava a culpa de não ter conseguido protegê-la. As palavras da irmã cortaram Mateus como vidro quebrado. Ele não se defendeu. Pediu ao médico que reforçasse a segurança para que ela não fugisse novamente, deu as costas para os gritos histéricos e caminhou em direção ao seu carro blindado. No dia seguinte, o céu de São Paulo continuava derramando suas lágrimas constantes. Mateus ordenou ao seu motorista que estacionasse perto da entrada principal do cemitério nobre do Morumbi. Era uma tradição dolorosa. Ele pediu à florista que fizesse um buquê das rosas vermelhas mais caras e desceu do carro, o guarda-chuva preto escudando-o da chuva fina. Como de costume, um pequeno grupo de moradores de rua e pedintes se abrigava sob a imensa marquise do portão principal. Mateus nunca os ignorava no dia da morte de Isadora. Ele puxou um maço grosso de notas de R$100 do bolso do sobretudo de lã
e começou a distribuir discretamente. Enquanto as pessoas agradeciam, o olhar de Mateus foi capturado por uma figura isolada perto do muro de pedra. Era uma menina extremamente jovem, talvez 16 ou 18 anos. Estava muito magra, a pele pálida quase translúcida, usando roupas desgastadas e sujas de barro. Mas o que mais chocou Mateus foi o imenso volume sob o casaco rasgado. Ela estava grávida, quase no fim da gestação. A vulnerabilidade e o terror nos olhos da garota bateram fundo no coração endurecido do executivo. Ele deu um passo na direção dela, estendendo algumas notas e pedindo que ela pegasse para comprar comida. A menina o encarou por um milésimo de segundo, como um animal assustado, arrebatou o dinheiro da mão dele e, antes que ele pudesse oferecer ajuda médica, ela correu para o meio dos túmulos, desaparecendo na neblina do cemitério. A imagem daquela jovem grávida não saiu da cabeça de Mateus durante toda a semana. Ele não conseguia se concentrar nos contratos milionários ou nas reuniões da diretoria na Faria Lima. O desespero naqueles olhos o assombrava durante a noite. Em uma tarde de terça-feira, exausto e lutando contra a própria ansiedade, ele saiu do escritório e dirigiu sozinho até o cemitério. Ele precisava ver Isadora. O céu estava nublado, as árvores antigas do Morumbi balançando ao vento. Ele caminhou pelas alamedas arborizadas até avistar o jazigo de granito escuro da família onde ela estava sepultada. Quando ele fez a curva no caminho de paralelepípedos, seus passos estacaram bruscamente. Sentada na grama molhada, encostada diretamente na lápide de Isadora, estava a mesma garota grávida. Ela não estava pedindo esmolas. Ela estava com as duas mãos repousadas sobre o ventre volumoso, os olhos fixos na fotografia de porcelana da mulher morta. O sangue de Mateus gelou nas veias. Ele sentiu uma tontura aguda, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Ao se aproximar lentamente, prestando atenção em cada detalhe do rosto sujo da menina, o abismo da revelação começou a se abrir sob seus pés. Não era um rosto idêntico, mas o formato do queixo, a curva delicada do nariz e, acima de tudo, a cor e a melancolia profunda naqueles grandes olhos verdes. Era impossível. O som de uma folha seca quebrando sob o sapato dele fez a garota saltar assustada. O terror transfigurou o rosto da jovem. Ela tentou recuar, mas a fraqueza do corpo magro e o peso da gravidez a fizeram tropeçar nas raízes de uma árvore. Mateus ergueu as duas mãos em um gesto pacífico, a voz tremendo de emoção contida. Ele pediu, implorando, que ela não tivesse medo, que ele não faria mal algum. Ele tentou organizar o turbilhão de perguntas que explodiam em sua mente. Por que ela estava ali? Quem ela era? Com a garganta apertada, ele perguntou se ela conhecia a mulher do túmulo. A garota, abraçando a si mesma sob o casaco fino, começou a chorar. Entre soluços desesperados, ela confessou que achava que aquela mulher de olhos bonitos era a sua mãe, mas que havia crescido em orfanatos e não tinha certeza de mais nada. A palavra mãe ecoou na mente de Mateus como uma explosão nuclear. O chão desapareceu. O mundo girou violentamente. Antes que ele pudesse formular a próxima frase, o rosto da garota se contorceu em uma máscara de dor insuportável. Ela soltou um grito agudo, cravando as unhas sujas na própria barriga, e seus joelhos cederam. Mateus correu mais rápido do que corria há décadas. Ele chegou a tempo de evitar que ela batesse a cabeça no granito da lápide. A garota perdeu a consciência instantaneamente em seus braços. Tomado pelo instinto bruto de proteção, o empresário ergueu o corpo frágil e pesado do chão e correu pelos corredores do cemitério em direção ao seu carro, o coração batendo na garganta. Mateus jogou a SUV blindada pelo trânsito caótico da Avenida Morumbi como um homem possuído, buzinando e cortando carros até chegar à emergência da maternidade mais cara e exclusiva do Hospital Albert Einstein. Ele freou bruscamente na porta de vidro e berrou por socorro.
Quando o médico plantonista se aproximou com uma maca, olhou com desdém para a garota imunda e esfarrapada, sugerindo transferi-la para um hospital público. Mateus perdeu a pouca sanidade que lhe restava. Ele agarrou o médico pelo colarinho branco e rosnou, com a fúria de um leão protegendo sua cria, que aquela garota ficaria na melhor suíte VIP do hospital, tratada pela melhor equipe do país, e que se alguma coisa acontecesse a ela ou à criança, ele compraria o hospital apenas para demitir todos eles. A ordem foi cumprida em segundos. Após quase 2 horas agonizantes, andando de um lado para o outro na luxuosa sala de espera, o obstetra-chefe apareceu. Ele informou que a garota, embora severamente desnutrida, estava estabilizada e o bebê seguro por enquanto, mas que ela precisaria de repouso absoluto até o parto. O médico então entregou a Mateus uma sacola plástica contendo os poucos pertences da menina, incluindo uma carteira de identidade velha e amassada. Mateus sentou-se na poltrona de couro do saguão. Ele abriu o documento com as mãos tremendo. Sofia. A data de nascimento estava ali, clara como água. Nasceu exatamente 6 meses após Isadora tê-lo abandonado em Curitiba. A matemática era implacável. Isadora não o traiu por dinheiro. Ela estava grávida dele. O turbilhão emocional ameaçava quebrar a mente racional do empresário. Como? Por que ela foi embora? Por que esconder a gravidez? E a terrível desconfiança começou a tomar forma. Humberto descobriu. Ele deve ter ameaçado a vida do bebê, forçando Isadora a voltar e a encenar o teatro cruel no hospital. Mateus escondeu o rosto nas mãos e chorou. Chorou pelos 20 anos de mentiras, pela mulher que se sacrificou para salvar a filha deles, e chorou pela garota abandonada nas ruas que agora estava no quarto de hospital. Mas não era hora para colapso. Ele sacou o celular do bolso e ligou para Helena, sua fiel escudeira na empreiteira. A voz calma da assistente era a âncora que ele precisava. Em menos de 30 minutos, Helena chegou ao hospital. Sem fazer perguntas invasivas, ela ouviu as ordens frenéticas do chefe. Mateus exigiu que ela fosse ao shopping Iguatemi e esvaziasse as lojas de maternidade. Ele queria as melhores roupas íntimas, pijamas macios de algodão pima, itens de higiene pessoal caríssimos e tudo que um recém-nascido pudesse precisar. Helena assentiu, com um olhar de compreensão terna que tocou profundamente Mateus. Ele a observou caminhar pelo corredor com uma elegância silenciosa. Pela primeira vez em anos, ele percebeu Helena não como uma máquina corporativa, mas como uma mulher de imensa empatia, alguém em quem ele poderia confiar a própria vida. Apenas uma pessoa poderia desenterrar os podres de Humberto, que a polícia engavetou. Mateus chamou Tiago, o seu severo e implacável chefe de segurança. Tiago era um ex-policial civil de elite que perdeu a esposa e a filha assassinadas pelo crime organizado, a mando de um político corrupto. Mateus o resgatou da beira do suicídio nas ruas da Cracolândia anos atrás, deu-lhe um propósito e dinheiro ilimitado. Sentados em um café isolado no térreo do hospital, Mateus deu a ordem. Descobrir absolutamente tudo sobre o último ano de vida de Isadora e o nascimento de Sofia, não importando quanto suborno fosse necessário. 3 dias se passaram com Sofia dormindo sob pesados sedativos no quarto do Einstein. Tiago retornou com um dossiê explosivo que fez o sangue de Mateus ferver. Humberto era um psicopata perigoso. Quando descobriu a gravidez de Isadora através de um médico subornado, ameaçou enviar assassinos de aluguel para matar Mateus em Curitiba e arrancar a criança da barriga dela caso ela não retornasse para Alphaville e simulasse ódio por Mateus. Isadora cedeu para salvar os 2 amores de sua vida. Ela viveu meses sob um cárcere privado terrível. No dia em que a bolsa estourou, um temporal causou um blackout na mansão. Aproveitando o caos, Isadora pegou a criança recém-nascida e a entregou para Dona Lourdes, uma antiga jardineira da casa que tinha um coração puro. Isadora pediu que Lourdes escondesse a menina por uns dias,
e então roubou um carro da garagem para despistar os seguranças. Foi perseguida e morta violentamente na rodovia. A revelação do sacrifício de Isadora esmagou Mateus sob uma tonelada de dor e remorso infinito. Ele havia passado 20 anos maldizendo a mulher que deu a vida para proteger sua semente. Tiago continuou o relato. Dona Lourdes cuidou de Sofia em um bairro pobre da periferia da Zona Leste por quase 6 anos, amando-a como neta, mas a miséria e a doença atraíram a atenção do conselho tutelar. Sofia foi levada para abrigos do Estado, pulando de lar em lar, enquanto Dona Lourdes, à beira da morte em um hospital público, contou à garota adolescente tudo o que sabia sobre a mãe morta e o pai que morava em algum lugar da cidade. Depois desse relatório, Mateus reuniu suas forças fragmentadas e subiu para a suíte VIP. Helena havia vestido Sofia com um pijama de seda suave, trançado seus cabelos e espalhado flores pelo quarto. A garota estava acordada, sentada na cama, recuada contra os travesseiros, olhando para o luxo ao seu redor, como um animal enjaulado esperando o abate. Mateus sentou-se na beirada da cama, o coração martelando contra as costelas. Ele segurou a identidade surrada e a foto desgastada de Isadora. Com a voz trêmula e as lágrimas correndo livremente por seu rosto maduro, ele começou a contar a história verdadeira de duas pessoas de Minas Gerais que se apaixonaram em São Paulo. E, quando a história terminou, ele olhou nos olhos verdes de Sofia e disse que era ele, o homem da foto. Ele era o pai dela. O silêncio que se seguiu à confissão foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo bip suave dos monitores cardíacos do quarto luxuoso. Sofia não gritou. Ela apenas piscou, as lágrimas grossas transbordando e molhando o pijama novo. Com um soluço engasgado, ela se jogou para frente, agarrando-se ao pescoço do pai que a procurou nas ruas por 20 anos, sem sequer saber de sua existência. Mateus a apertou contra o peito, sentindo o volume da neta entre eles, e desabou. Toda a couraça de C e o cruel de Faria Lima derreteu ali, nos braços de sua pequena menina. Após a tormenta emocional, Helena trouxe um chá de camomila para acalmar a jovem. Mateus, segurando a mão fina da filha, perguntou sobre o pai do bebê. Ele esperava um relato de abandono ou abuso, comum nas ruas. Mas Sofia, enxugando o rosto, falou de Lucas com os olhos brilhando de orgulho e tristeza. Lucas era um garoto de 18 anos que dividia com ela a marquise de um viaduto no centro. Ele trabalhava como guardador de carros. Há 3 meses, 2 filhos de desembargadores importantes saíram bêbados de uma balada e começaram a agredir e humilhar uma idosa que vendia balas no farol. Lucas, vendo a cena absurda, partiu para cima dos garotos ricos com uma barra de ferro. Ele salvou a idosa, mas a justiça no Brasil tem dono. Lucas foi preso e mantido preventivamente em um centro de detenção provisória, sem julgamento, apodrecendo por ter sido um herói, enquanto os agressores saíram impunes. Por isso ela estava morando no cemitério. A raiva fria e calculista que fez de Mateus um gigante da construção civil se acendeu como um vulcão. Ele beijou a testa de Sofia, prometendo que tudo seria resolvido nas próximas 24 horas, e saiu do quarto. No corredor do hospital, ele fez 2 ligações essenciais. A primeira foi para Dr. Roberto, o advogado criminalista mais caro e intimidador de São Paulo, o homem que resolvia problemas de ministros e bilionários. Mateus ordenou que uma banca inteira de advogados se movesse imediatamente para o CDP e arrancasse Lucas da cadeia sob qualquer custo legal ou pressão política, ameaçando destruir a carreira do juiz envolvido através da mídia que sua empresa controlava. A segunda ligação foi para Tiago, seu chefe de segurança. Mateus queria a localização de Humberto. Ele estava disposto a sujar as próprias mãos. Ele queria invadir Alphaville e matar o velho magnata com suas próprias mãos. Mas Tiago suspirou profundamente do outro lado da linha, cortando a fúria do chefe.
Ele revelou que não seria necessário. Humberto havia sofrido um acidente vascular cerebral agudo há 5 dias. Ele morrera sozinho, engasgado com a própria saliva em sua mansão vazia, esquecido e odiado pelos empregados. O monstro que destruíra suas vidas já havia sido levado pelo diabo. A vingança fora roubada de Mateus, mas o alívio que se apoderou de sua alma foi a primeira sensação de paz verdadeira em 2 décadas. Com as frentes de batalha organizadas, faltava curar o último elo quebrado de sua família. Mateus dirigiu da maternidade no Morumbi diretamente para a clínica psiquiátrica em Atibaia. Ao chegar, invadiu a sala do diretor e exigiu a alta imediata de Camila, assinando um termo de responsabilidade insano perante os médicos protestantes. Ele foi até o quarto onde a irmã estava reclusa, parando na porta. Camila o fulminou com o olhar, mandando-o para o inferno. Mateus, com uma serenidade inabalável, olhou profundamente nos olhos doentes da irmã e disse que ela poderia odiá-lo para sempre se quisesse, mas que a guerra havia acabado. Humberto estava morto, Isadora estava morta, e a filha de Isadora estava em um hospital em São Paulo, prestes a dar à luz ao neto deles. O ódio no rosto de Camila deu lugar a um choque catatônico. Aos prantos histéricos, a mulher que passara a última década presa em delírios correu para os braços do irmão. Durante a viagem de volta a São Paulo, Camila tremia como uma folha. Ao entrarem na suíte VIP do Einstein, o encontro de tia e sobrinha foi a cena mais sagrada que Mateus já presenciou. Camila ajoelhou-se ao lado da cama de Sofia, chorando e beijando o rosto da menina repetidas vezes, murmurando que os olhos dela eram a ressurreição da melhor amiga que o mundo tirou dela. E foi no calor daquele choro coletivo que as contrações de Sofia voltaram, dessa vez para valer. A bolsa rompeu e o hospital inteiro entrou em movimento febril. A sala de espera do Hospital Albert Einstein nunca havia abrigado um grupo tão improvável. Mateus, o bilionário de Faria Lima, andava de um lado para o outro. Camila, recém-saída de uma internação psiquiátrica, roía as unhas compulsivamente, os olhos marejados de ansiedade e esperança renovada. E Helena, a assistente impecável, estava sentada silenciosamente, segurando a mão trêmula de Mateus, oferecendo a rocha de estabilidade que ele ansiava por toda a sua vida vazia. Foi então que as portas do elevador se abriram com um estrondo. De lá de dentro saíram o doutor Roberto e Tiago, flanqueando um rapaz magro, de cabelos raspados e com roupas largas demais para o corpo. Era Lucas. O rapaz olhou assustado para aquele circo de milionários, até que Mateus caminhou até ele, colocou a mão firme no ombro do garoto que salvou a vida de uma idosa na rua e disse: "Sua família está na sala de parto, filho." Segundos depois, o médico obstetra apareceu, o sorriso transbordando pela máscara cirúrgica, anunciando que Sofia e a pequena menina eram perfeitamente saudáveis. Ao entrarem no quarto em silêncio religioso, viram Sofia amamentando um anjo de cabelos ralos, cercada de mantas de seda. Lucas correu para as duas, chorando alto. Mateus olhou para a bebê e depois olhou para Helena ao seu lado. O monstro estava morto. Isadora estava finalmente em paz. A família que a maldade tentou extinguir não só sobreviveu, como floresceu com raízes inquebráveis. A dor do passado foi lavada por aquela pequena vida nova. E você, até onde iria para proteger a verdade oculta sobre sua família e seu passado? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes e curta o vídeo se o sacrifício de Isadora tocou o seu coração.